A polícia recebeu uma chamada de emergência, mas ninguém falou nada. Quando foram investigar, não podiam acreditar no que tinha acontecido. Essa é uma história real. Alguns nomes e eventos foram modificados para dar mais dramaticidade à narrativa. A sala de operações do centro de emergência estava relativamente tranquila naquela noite. Apenas o som constante dos monitores e o teclado ocasional dos atendentes preenchiam o ambiente. Então, uma nova chamada apareceu na tela de Alice, a despachante mais experiente do turno. Ela ajustou o fone de ouvido e atendeu. Emergência? Qual é a sua situação? Do outro lado da linha havia apenas silêncio. Alice franziu a testa e tentou novamente. Emergência? Alguém na linha? Precisa de ajuda? Nada. Apenas um leve ruído como estática distante antes de a ligação ser desconectada. Alice checou o sistema e viu que o número estava registrado. Era de um endereço em uma área residencial próxima. Seguindo o protocolo, ela tentou retornar a ligação. O telefone tocou várias vezes, mas ninguém atendeu. Alice perguntou seu colega de mesa. Tudo bem aí? Recebi uma chamada estranha, mas ninguém falou nada. O número é válido e o endereço está registrado. Preciso enviar alguém para verificar. Ela digitou rapidamente no sistema e despachou a viatura mais próxima. Patrick, Clara, temos algo para vocês. Verifiquem uma chamada silenciosa no número 28 da rua Oakwood. O proprietário é um tal de Gary Rochester. Nenhuma resposta ao retorno da ligação. Pode ser falso alarme, mas melhor garantir. Entendido. Estamos a caminho, Senate, respondeu Patrick pelo rádio. A patrulha deslizou pelas ruas vazias, as luzes vermelhas e azuis refletindo nas janelas das casas. Quando chegaram ao endereço, a casa parecia tranquila, exceto por uma luz acesa em um dos cômodos. Clara desligou o motor e saiu primeiro, olhando em volta. A casa estava limpa e organizada por fora, mas a porta da frente estava encostada. Isso é estranho, murmurou ela, sacando a lanterna. Patrick se aproximou, examinando a fechadura. Não há sinais de arrombamento. Vamos entrar com cuidado. Clara abriu a porta lentamente, revelando um corredor escuro e silencioso. O cheiro leve de mofo pairava no ar, misturado a algo metálico, como se houvesse uma máquina antiga funcionando em algum lugar distante. Sr. Rochester, chamou Patrick. Nenhuma resposta. Os dois avançaram com cautela, os passos ecoando no piso de madeira. Ao se aproximarem da sala, Clara parou de repente, apontando com a lanterna para um canto do cômodo. Havia um telefone no chão, o fone fora do gancho. Ao lado dele, sentado calmamente encarando-os, estava um gato malhado laranja. O animal os observava com olhos brilhantes e fixos, movendo apenas a cauda de forma ritmada. Bem, parece que alguém tem companhia, comentou Patrick, tentando aliviar a tensão, mas Clara não respondeu. Algo naquele olhar a fez sentir um calafrio subir pela espinha. Vamos continuar. Talvez o dono esteja por aqui, disse ela, seguindo em frente. Do corredor, um som baixo chamou sua atenção. Era um gemido fraco vindo de um quarto no final do corredor. Patrick tomou a dianteira, abrindo a porta com cuidado. No chão, deitado de lado e visivelmente debilitado, estava um homem de meia idade, com os olhos semicerrados e a respiração pesada. Sr. Rochen? Perguntou Clara, ajoelhando-se ao lado dele. O homem ergueu levemente a cabeça, mas parecia fraco demais para falar. Apenas sussurrou algo inaudível. Patrick pegou o rádio. Temos um homem incapacitado aqui. Solicitem uma ambulância imediatamente. Enquanto Clara o estabilizava, Patrick olhou de volta pelo corredor, na direção da sala. O gato ainda estava lá, sentado ao lado do telefone. Ele não se mexera desde que haviam entrado, seus olhos agora fixos em Patrick, como se estivesse esperando algo. A ambulância chegou rapidamente, e os paramédicos assumiram os cuidados de Gary. Enquanto o colocavam na maca, ele conseguiu murmurar algumas palavras desconexas. Não. Consegui. Levantar. Clara colocou uma mão leve em seu ombro para acalmá-lo. Está tudo bem agora, Sr. Rochester. Nós estamos aqui. Patrick permaneceu na sala, examinando o telefone ainda no chão. Ele inclinou-se para pegar o aparelho, observando-o atentamente. A tecla de emergência estava levemente desgastada, como se tivesse sido usada várias vezes antes. Clara, olha isso, chamou ele, apontando para o botão. Ela se aproximou, franzindo a testa. Parece que foi usado recentemente. Ele conseguiu apertar o botão mesmo nesse estado. Patrick balançou a cabeça. Não faz sentido. Ele estava caído no quarto e parecia incapaz de se mover. O telefone está aqui na sala. Como ele teria feito a ligação? Antes que pudessem continuar discutindo, um som leve atraiu a atenção de ambos. Era um miado suave vindo da sala ao lado. Patrick se virou e viu o mesmo gato laranja. Ele havia saído do canto e agora estava sentado no batente da porta observando-os com seus olhos fixos. Você viu o jeito que esse gato está nos olhando?
Perguntou Clara, meio sorrindo, mas com um tom de inquietação na voz. É só um gato, respondeu Patrick, embora seus olhos não conseguissem se desviar do animal. Mas, talvez ele saiba algo que a gente não sabe. Clara soltou um suspiro e balançou a cabeça, tentando afastar a atenção. Vamos nos concentrar nos fatos. O telefone foi usado e o dono da casa claramente não estava em condições de fazê-lo. Talvez tenha sido acidental. O aparelho caiu no chão. Alguém pisou, algo assim. Patrick olhou para o telefone novamente. Sim, pode ser isso. Mas parece tão preciso. Só o botão de emergência foi pressionado. Nada mais. O silêncio preencheu o espaço entre eles, interrompido apenas pelo som distante da ambulância que se afastava. Clara olhou novamente para o gato, que agora havia se aproximado do telefone, como se marcasse território. Gary disse alguma coisa sobre viver sozinho? Sim, ele mencionou isso, respondeu Patrick. Ele mora aqui sozinho, pelo que sabemos, só ele. Ele apontou com a cabeça na direção do gato. Clara observou o animal, agora deitado ao lado do telefone, a cabeça descansando sobre as patas dianteiras. Seus olhos semicerrados ainda seguiam os movimentos deles. Parece que temos um mistério. Quem ou que chamou ajuda? Patrick pegou o telefone do chão, recolocando no gancho. Ele olhou para Clara e, em seguida, para o gato. Eu diria que temos mais perguntas do que respostas. Bem, talvez Gary possa esclarecer as coisas quando se recuperar, disse Clara. Embora uma parte dela soubesse que a resposta para o que aconteceu naquela casa poderia ser muito mais complicada do que esperavam. Enquanto os dois policiais saíam para terminar o relatório, Tommy permaneceu na sala, observando-os em silêncio. Quando a porta se fechou, ele se levantou e, com um passo gracioso, voltou a se acomodar ao lado do telefone. No hospital, Gary Roshisen estava deitado em um leito, seus olhos cansados observando o teto branco. Apesar da dor que ainda o incomodava, havia alívio em seu rosto. Ele sabia que se os policiais não tivessem chegado, poderia ter passado dias preso no chão do quarto. Clara e Patrick chegaram para falar com ele. Patrick foi direto ao ponto. Sr. Roshisen, precisamos entender o que aconteceu. Recebemos uma ligação de emergência vinda da sua casa, mas quando atendemos ninguém falou nada. O senhor se lembra de algo? Gary balançou a cabeça, confuso. Eu não fiz a ligação. Depois da convulsão, fiquei caído no chão, sem conseguir me mexer. O telefone está na sala, longe demais para eu alcançar. Clara se aproximou, tentando suavizar o tom da conversa. Sabemos que o senhor estava incapacitado. Por isso estamos perguntando. Tem alguma chance de outra pessoa ter feito a chamada? Algum vizinho, visitante ou até mesmo algum alarme automático? Gary fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Então soltou uma risada fraca. Não havia ninguém. Só eu e Tommy. Tommy? Perguntou Patrick, levantando uma sobrancelha. Meu gato, respondeu Gary com um leve sorriso. Ele estava na sala. Mas isso não faz sentido. Clara trocou um olhar com Patrick antes de continuar. O senhor mencionou que vive sozinho e disse que o telefone estava na sala. Como a ligação foi feita então? Gary hesitou antes de responder, quase como se estivesse envergonhado. Eu sei que parece absurdo, mas meses atrás tentei treinar Tommy para apertar o botão de emergência no telefone. Achei que seria útil se algo acontecesse comigo, mas ele nunca parecia entender o que eu queria. Parecia mais interessado em brincar com o fio do telefone do que aprender qualquer coisa. Patrick cruzou os braços do ceticismo evidente. Então o senhor está dizendo que talvez o seu gato tenha chamado a emergência? Gary deu de ombros, soltando um suspiro. Eu não sei. Tudo que sei é que eu não fiz isso. E se não foi ele, então quem foi? Clara olhou para Patrick, a mente trabalhando por encaixar as peças do quebra-cabeça. Quando chegamos à sua casa, Tommy estava sentado ao lado do telefone. O botão de emergência parecia ter sido pressionado recentemente, como se alguém ou algo soubesse exatamente o que fazer. Patrick balançou a cabeça, tentando racionalizar. Talvez o telefone tenha caído e por acaso o botão foi pressionado. Não precisa ser mais complicado do que isso. Talvez, disse Clara, embora algo em seu tom indicasse dúvida. Antes de saírem, Gary segurou a mão de Clara. Tommy é especial. Sempre foi. Mesmo que eu não acredite completamente, algo me diz que ele sabia o que estava fazendo. Talvez nunca entendamos como ou porquê, mas ele me salvou. Clara assentiu, mas permaneceu pensativa enquanto caminhava com Patrick para o carro. De volta à delegacia, Clara começou a pesquisar casos semelhantes. Encontrou relatos de cães que salvaram seus donos ao apertar alarmes e até mesmo de pássaros treinados para chamar socorro, mas histórias envolvendo gatos eram incrivelmente raras.
Enquanto isso, Patrick permaneceu cético. Um gato, chamando a emergência, é mais fácil acreditar em coincidência. Clara suspirou. Talvez tenha sido uma coincidência, ou talvez Tommy seja mais esperto do que estamos dispostos a acreditar. Patrick deu de ombros. Bem, se for isso, então temos um herói de 4 patas. Clara olhou para ele, um pequeno sorriso nos lábios. Sim, um herói que talvez nunca revele como fez isso. Os dois ficaram em silêncio por um momento, refletindo sobre o mistério. E enquanto isso, em uma casa tranquila na rua Oakwood, Tommy estava deitado no sofá ao lado de Gary, ronronando suavemente, como se soubesse exatamente o papel que havia desempenhado naquela noite. Obrigado por ouvir mais esta história surpreendente. O que você achou? Você acredita que o gato poderia mesmo ter feito a chamada de emergência para a polícia? Escreva nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossa próxima história surpreendente. Até breve!